Tem uma serra no interior do Brasil que simplesmente não existe. Não no sentido figurado, não como metáfora. Ela literalmente não aparece em nenhum mapa, em nenhum sistema, em nenhum registro oficial. E eu só fui entender o peso disso quando parei na frente de uma cancela enferrujada, no meio do nada, com dois caras de uniforme que não disseram uma palavra sequer. Só me olharam. E eu entendi que tinha chegado longe demais. Meu nome é Rafael. Passei quase 3 anos juntando pedaços de uma história que ninguém quis me contar de vez. Tudo começou de um jeito completamente banal, sabe? Eu estava pesquisando trilhas em serras remotas, daquelas que não aparecem nos aplicativos de caminhada, e esbarrei num relato num fórum antigo da internet. Um cara descrevendo uma subida que ele tentou fazer e não conseguiu terminar. Não porque se machucou, não porque o tempo fechou, porque havia uma cancela. E do lado da cancela, dois homens que não explicaram nada, apenas apontaram para baixo. Volta, sem mais. Aquilo ficou na minha cabeça por semanas, porque a descrição do lugar era específica demais para ser invenção. O cara falava do cheiro de terra úmida, misturado com algo metálico, do som do vento que mudava de tom conforme você subia, da cor estranha do céu naquele ponto específico da trilha, mais branco do que azul, como se a luz se comportasse diferente ali. Detalhe demais para quem estivesse mentindo. Então eu fui atrás. Comecei pelos moradores mais velhos da região, e o que me surpreendeu não foi o que eles disseram sobre a serra, foi o que eles não disseram. Tinha uma pausa antes de qualquer resposta, uma respiração, um jeito de olhar para o lado antes de falar, como se estivessem calculando até onde podiam ir. Gente simples, sem motivo nenhum para teatro, fazendo exatamente o mesmo gesto, cada um na sua casa, cada um sem saber o que o outro tinha me dito. Uma senhora chamada Beatriz, 70 e poucos anos, cabelos completamente brancos, me serviu café e ficou em silêncio por um tempo longo, antes de abrir a boca. Ela disse que a trilha sempre existiu, que o pai dela subia por ali quando precisava atravessar para o outro lado, que era caminho de gente, de tropa, de vida. E que numa época que ela não soube precisar direito, porque era criança, chegaram pessoas de fora e a estrada virou proibida. Sem explicação, sem aviso. Um dia tinha passagem, no outro tinha cancela. Ela disse isso sem raiva, sem mágoa aparente. Mas quando eu perguntei se ela sabia o que tinha lá em cima, ela olhou para a xícara de café e disse bem baixinho, quase sussurrando: "Nunca soubemos, e sempre achamos melhor assim." Eu subi o que dava para subir naquele dia. A estrada de terra era boa nos primeiros quilômetros, depois foi afunilando, virando trilha, e a trilha foi ficando cada vez mais silenciosa. Não o silêncio gostoso do mato, sabe? Um silêncio diferente, espesso, como se o ar estivesse segurando alguma coisa. E quando a cancela apareceu na frente, com os dois guardas de cada lado olhando para mim sem expressão nenhuma, eu percebi que o estômago tinha apertado bem antes de eu ter visto qualquer coisa. O corpo sabia antes da cabeça, e aquilo me assustou mais do que a cancela em si. Voltei para a cidade pensando que tinha chegado num beco sem saída, mas o que eu ainda não sabia é que a história mais estranha desse lugar não estava na cancela. Estava muito antes dela, numa tela de computador, num borrão que não deveria existir. Se você está curtindo essa investigação, se inscreva no canal e deixa o like. Isso ajuda demais a história chegar em mais gente e ainda tem muita coisa pesada pela frente. Na mesma semana em que voltei daquela subida, sentei na frente do computador e fiz o que qualquer pessoa faria. Fui olhar a região no satélite, queria ver o terreno, entender o relevo, tentar identificar o que havia naquele ponto que a cancela protegia. Abri a plataforma, digitei as coordenadas aproximadas que tinha anotado no celular e a imagem carregou, mas não carregou direito. O vale todo ao redor estava nítido. Cada árvore, cada pedra, cada curva de rio aparecia com uma clareza absurda, mas o trecho exato da serra fechada era uma mancha, um borrão uniforme, sem textura, sem sombra, sem nada.
como se alguém tivesse passado um apagador digital bem ali e só ali. Pensei que era problema da plataforma. Troquei, mesmo borrão. Troquei de novo, mesmo borrão. Tentei em serviços diferentes, em épocas de captura diferentes, em ângulos diferentes. Em todos, a mesma mancha. Não era falha técnica. Falha técnica é aleatória, irregular, aparece aqui e some ali. Isso era consistente demais. Preciso demais. Era intencional. Eu conhecia um cara chamado Gustavo que trabalhava com geoprocessamento numa empresa de engenharia. Mando mensagem para ele explicando o que tinha encontrado e ele demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, foi curto. Me liga. Não escreve. A gente se falou por quase 1 hora. Ele me explicou com calma que esse tipo de edição em imagens de satélite existe e é mais comum do que as pessoas imaginam. Instalações militares, infraestrutura estratégica, certos tipos de complexos que governos preferem manter fora do campo de visão público. O processo é feito na origem, antes que as imagens cheguem às plataformas civis. Alguém com autoridade suficiente solicita e a área some. Simples assim. Mas então ele parou 1 segundo e disse uma coisa que ficou comigo. Gustavo disse que o que ele não entendia era por que uma serra. Prédio, instalação, antena, tudo bem. Mas sumir com um pedaço de montanha inteiro do mapa, isso ele nunca tinha visto. E ele trabalha com isso há mais de 15 anos. Depois da conversa com ele, fui atrás de registros mais antigos. Documentos físicos, fichas cartográficas, relatórios de expedições da região. Fui até uma biblioteca que guardava acervo histórico do interior. A bibliotecária foi gentil, me ajudou a localizar a seção certa, me mostrou as prateleiras, e então a gente parou na frente de um espaço vazio. Não uma ficha faltando, não um documento a menos. Um espaço inteiro correspondente a décadas de registros daquela região, simplesmente vazio. As fichas vizinhas estavam lá. O espaço entre elas estava lá. O que deveria estar no meio tinha sumido. A bibliotecária me olhou com um jeito desconfortável e disse que aquela seção estava em processo de digitalização há muito tempo. Mas quando eu perguntei onde estavam os originais durante esse processo, ela não soube responder. E eu percebi, pela forma como ela desviou o olhar, que ela também tinha percebido que a resposta não fazia sentido. 2 apagamentos. Um digital, um físico. A mesma região, a mesma lacuna. E eu ainda nem tinha chegado na parte mais estranha da história. Seu Benedito tinha 83 anos e nunca tinha mentido na vida. Eu tenho certeza disso porque a filha dele me avisou antes de eu entrar na casa. Ela disse, olha, meu pai fala o que pensa, sempre falou. Então se ele disser que não quer conversar, ele vai dizer na sua cara mesmo. Não vai enrolar. Eu entrei preparado para tudo. Mas não estava preparado para o que ele me contou nos primeiros 5 minutos. Ele estava sentado numa cadeira de madeira na varanda, chapéu na cabeça mesmo estando em casa, um copo de água na mão. Me olhou de cima a baixo sem se levantar e perguntou direto. Você quer saber sobre a Serra Fechada? Não era pergunta. Era confirmação. Como se ele já soubesse que alguém ia aparecer algum dia fazendo aquela pergunta e tivesse esperado com paciência. Seu Benedito trabalhou a vida inteira com gado naquela região. Conhecia cada palmo daquelas serras antes de qualquer cancela existir. E me contou que por muitos anos levou o gado subindo pela trilha sem nenhum problema. Era caminho normal, caminho de trabalho. Mas havia um ponto específico na subida onde os animais mudavam. Não era sempre, mas era frequente o suficiente para ele ter aprendido a prestar atenção. O gado chegava num certo trecho e travava. Não desacelerava, não desviava para o lado. Travava, como se tivesse batido numa parede que só eles enxergavam. Eu perguntei se ele achava que era cheiro de animal, algum predador no mato próximo. Ele balançou a cabeça antes de eu terminar a frase. Não, eu conheço como o gado reage à onça. A gente que trabalha com bicho sabe a diferença. Aquilo era outra coisa. O gado não ficava agitado, não tentava correr. Ficava parado, quieto demais,
com os olhos arregalados olhando para a frente, para o nada. E o que ele descreveu depois foi a parte que me deixou com a espinha fria. Ele disse que o silêncio mudava naquele ponto, que o mato tinha um som constante, sempre, vento nas folhas, inseto, passarinho, água longe, e que naquele trecho específico, esse som sumia de vez, como se alguém tivesse desligado tudo ao redor, e no lugar do som vinha uma pressão nos ouvidos, como quando você desce ladeira rápido de carro e o ouvido fecha, só que sem movimento nenhum. Eu fiquei quieto por um momento processando, e então ele completou, devagar, como quem está lembrando de algo que preferia não lembrar. Disse que o pai dele descrevia a mesma coisa, com as mesmas palavras, décadas antes de qualquer guarda, qualquer cancela, qualquer cerca aparecer naquela serra, o mesmo ponto, o mesmo silêncio, a mesma pressão. Aquilo não começou com o governo. Aquilo já estava lá antes. Eu saí da casa de seu Benedito com aquela frase enfiada na cabeça e fui direto atrás de outras pessoas que conheciam a trilha. Não queria só confirmar o que ele tinha dito. Queria saber se era coincidência ou padrão. E o que eu encontrei foi um padrão tão claro que chegou a me incomodar. Uma professora aposentada chamada Camila tinha tentado subir a trilha anos antes da área ser completamente fechada ao público. Ela me contou que ia com um grupo de amigas. Era uma caminhada de fim de semana, coisa leve. E em determinado ponto da subida, ela parou sem conseguir explicar por quê. Disse que foi uma sensação física primeiro, antes de qualquer pensamento. Uma tontura leve, como quando você levanta rápido demais da cama, e junto com a tontura, um zumbido baixíssimo que ela descreveu como o som de um motor muito distante, só que sem direção. Você não conseguia apontar de onde vinha. Estava em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. As amigas dela sentiram coisas parecidas. Uma delas ficou com náusea. Outra disse que teve uma vontade súbita e irracional de chorar, sem motivo nenhum, sem tristeza nenhuma, só o impulso físico do choro chegando do nada. Elas desceram sem combinar, quase ao mesmo tempo, como se o corpo de cada uma tivesse tomado a decisão antes da cabeça. E o mais estranho, segundo Camila, foi que conforme desciam, tudo passava. A tontura, o zumbido, a náusea, sumia gradualmente, como febre que quebra, como se o corpo fosse voltando ao normal conforme se afastava daquele ponto. Mas foi o relato de um homem chamado Lucas que mudou o ângulo de tudo. Lucas tinha trabalhado numa propriedade rural próxima quando era mais jovem e conhecia a trilha bem. Ele tinha tentado subir além do ponto do silêncio mais de uma vez, insistido, forçado, e numa dessas vezes, poucos minutos depois de cruzar aquele trecho, teve um sangramento espontâneo que parou sozinho assim que ele desceu, sem queda, sem impacto, sem explicação médica que ele soubesse dar. Só apareceu e depois sumiu, exatamente no ritmo em que ele se afastava do lugar. Eu cruzei os 3 relatos, Camila, Lucas, seu Benedito. 3 pessoas sem contato entre si, de épocas diferentes, descrevendo variações do mesmo efeito no mesmo ponto geográfico. A ciência tem explicações para parte disso. Frequências sonoras que o ouvido humano não capta, mas o corpo sente, causando tontura, pressão, desconforto. É real, é documentado, acontece em certos tipos de terreno com vento específico, mas frequência de vento varia, muda com a estação, com a direção do ar, com a temperatura. O que seu Benedito descreveu, o que Camila descreveu, o que Lucas descreveu, era constante, sempre no mesmo ponto, sempre com a mesma intensidade, como se a fonte não fosse o vento passando pela pedra, como se a fonte estivesse dentro da pedra. E Lucas tinha dito uma coisa antes de eu sair que eu não conseguia tirar da cabeça. Ele disse que na vez em que insistiu e cruzou aquele ponto, por alguns instantes, teve a sensação nítida de que havia algo do outro lado prestando atenção nele, não ameaçando, só observando, calculando, como se precisasse decidir alguma coisa a respeito dele.
Lucas guardava uma coisa que eu não esperava. Quando eu estava saindo da casa dele, já com a mão na maçaneta, ele me chamou de volta. Foi até um cômodo nos fundos e voltou com um celular velho, daqueles de tela pequena, e me mostrou uma foto. A imagem era escura, granulada, tirada de longe, mas dava para ver claramente uma fila de caminhões numa estrada de terra, todos cobertos com lona verde escura, pesados pelo jeito que as rodas afundavam no chão. E na lateral de um deles, parcialmente visível, um símbolo. Não era brasão militar comum. Era algo diferente. Um desenho que eu nunca tinha visto em nenhuma frota que eu conhecesse. Lucas disse que um primo dele tinha tirado aquela foto anos atrás, escondido, de cima de uma pedra, com medo de ser visto, e que aqueles caminhões entravam no vale de madrugada e demoravam o dia inteiro para sair. Às vezes não saíam no mesmo dia. Às vezes sumiam por 2 ou 3 dias lá dentro. Eu fotografei a tela do celular dele com o meu, tremida, mal iluminada, mas guardei. Aquela foto mudou o rumo de tudo que eu estava investigando, porque até então eu tinha relatos, sensações, uma biblioteca com fichas faltando e um borrão no satélite. Mas aquela imagem era concreta, era prova de que algo físico, pesado, organizado, tinha entrado naquela serra por anos. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu descia a estrada de volta foi simples e brutal. Onde estava tudo aquilo agora? Fui falar com moradores mais velhos da região que tinham vivido durante o período da movimentação. Juntei relatos de 5 pessoas diferentes, todas com memórias parecidas. Uma delas, um senhor chamado Gilberto, de quase 70 anos, descreveu as noites em que via a luz dos holofotes iluminando o fundo do vale de longe, como um clarão baixo no horizonte, diferente de tudo que ele conhecia. Não era fogo, não era raio, era branco, constante, industrial, e junto com a luz, nos dias de vento favorável, um barulho que chegava amortecido pela distância e pelo relevo. Motor pesado e de vez em quando uma vibração no chão que ele sentia pelos pés descalços dentro de casa, como se algo estivesse sendo escavado fundo, muito fundo, debaixo da pedra. Gilberto disse que as crianças na época perguntavam o que era e os pais respondiam que era obra do governo, construção de alguma coisa importante. Ninguém questionava mais do que isso. Era outro tempo. A movimentação durou anos e depois parou do mesmo jeito que começou, de uma hora para outra, sem anúncio, sem explicação. Os caminhões sumiram. As luzes sumiram. O barulho sumiu. E a cancela ficou. Eu tentei entender o que tinha sido construído naquele período todo. Conversei com um engenheiro civil que trabalhou em obras governamentais na região em épocas diferentes. Ele me explicou que o tipo de vibração descrito, aquelas detonações abafadas sentidas a quilômetros de distância, era compatível com escavação em rocha dura, o tipo de escavação que se faz para criar estruturas subterrâneas, túneis, câmaras, fundações profundas. E ele disse algo que ficou comigo. Disse que a quantidade de tempo e de equipamento que os moradores descreviam era incompatível com qualquer obra de superfície. Aquilo que foi construído não estava para ser visto, estava para estar dentro. Eu parei de procurar o que foi construído. Comecei a procurar o que foi encontrado. Foi nesse ponto da investigação que eu entrei em contato com um grupo de pesquisadores de uma universidade federal que, alguns anos antes, tinha feito algo aparentemente simples naquela região. Eles tinham instalado sensores sísmicos no vale, abaixo da cancela, em área completamente aberta ao público, sem infringir nenhuma restrição. Era trabalho de rotina, monitoramento de atividade geológica, o tipo de coisa que se faz em centenas de pontos pelo país, sem que ninguém preste atenção. Mas os dados que aqueles sensores captaram não eram rotina nenhuma. O coordenador do grupo se chamava Fábio. Ele concordou em conversar comigo depois de alguma resistência. E quando começou a falar, foi devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, como alguém que aprendeu a ter cuidado com o que diz sobre esse assunto. Ele explicou que nos primeiros dias, os sensores mandavam dados normais.
microatividades sísmicas comuns naquele tipo de terreno, nada fora do esperado. Mas na primeira semana apareceu algo que não deveria estar lá. Um sinal periódico, vindo da direção da Serra Fechada. Não era irregular como atividade geológica natural costuma ser. Era um pulso. Regular, limpo, repetido com uma precisão que Fábio descreveu como perturbadora. O intervalo entre cada pulso era de 40 segundos, exatos, sem variação de 1 segundo sequer. Dia e noite, com chuva ou sem chuva, durante todas as semanas em que os sensores ficaram ativos. Eu pedi para ele repetir esse número. 40 segundos, ele confirmou, e explicou com a paciência de quem já teve que explicar isso antes que na geologia natural esse tipo de regularidade não existe. Fenômenos geológicos são caóticos por definição. Pressão de água subterrânea pode criar pulsos rítmicos, mas com variações. Atividade vulcânica pode ser periódica, mas não com essa precisão. Aquele intervalo de 40 segundos, mantido sem falha por semanas, era o comportamento de uma máquina, algo que funcionava com frequência controlada, como um gerador, como uma bomba de alta capacidade, como algum tipo de equipamento que ninguém tinha nome para dar. Fábio disse que quando a equipe percebeu o que tinha nos dados, a empolgação foi grande. Era o tipo de achado que vira artigo, que vira apresentação em congresso, que coloca nome de pesquisador no mapa. Eles prepararam um relatório preliminar e enviaram para o Instituto, e foi aí que a história tomou um rumo que eu ainda não esperava. 2 dias depois de Fábio enviar o relatório para o Instituto, um homem apareceu na porta da universidade sem ter agendado nada com ninguém. Não era da instituição, não era pesquisador, não era jornalista. Era alguém que simplesmente sabia exatamente onde estava a sala do grupo, exatamente quem era Fábio e exatamente o que estava nos dados coletados. E isso, por si só, já era perturbador o suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Fábio me descreveu o homem com uma precisão que me pareceu estranha, até eu entender o motivo. Quando alguém te marca de um jeito que você não esperava, você não esquece o rosto. Homem de meia idade, terno escuro sem gravata, cabelo curto, jeito calmo que não era natural. Era treinado. O tipo de calma que a pessoa aprende a ter, porque a profissão exige. Ele entrou, cumprimentou, sentou sem ser convidado e colocou uma pasta fina em cima da mesa. Dentro da pasta, uma cópia impressa do relatório que a equipe tinha enviado internamente 2 dias antes. Fábio me disse que aquilo foi o momento em que o estômago dele afundou de verdade, porque o relatório não tinha saído do instituto, não tinha sido encaminhado para nenhuma agência externa. Estava em rede interna, com acesso restrito, e mesmo assim estava ali, impresso, na mão de um desconhecido que apareceu sem avisar. O homem não se identificou por nome. Mostrou uma credencial que Fábio descreveu como diferente de tudo que ele tinha visto antes. Não era das Forças Armadas, não era de nenhuma agência de segurança que ele reconhecesse. Era algo com uma sigla que ele não quis repetir para mim e disse que preferia não lembrar. Fez perguntas técnicas sobre os sensores, sobre a calibração, sobre a margem de erro dos dados. Perguntas de quem entendia do assunto. E depois de ouvir as respostas com atenção, disse com a mesma calma de quem comenta o tempo lá fora que os dados seriam retidos, que o grupo deveria recolher os sensores naquela semana e que qualquer publicação ou divulgação do material coletado naquele ponto específico estaria sujeita a restrições legais, que ele não precisava detalhar ali. Fábio perguntou por quê. O homem respondeu que a área monitorada estava dentro do raio de influência de uma instalação cujas informações eram protegidas. Fábio disse que os sensores estavam em área pública, a quilômetros da cancela. O homem concordou com a cabeça, educadamente, e repetiu que os sensores seriam recolhidos naquela semana. Pegou a pasta, levantou, agradeceu pela colaboração e saiu. Do lado de fora, havia um carro escuro com motorista esperando, sem placa identificável. Sumiu na esquina e ninguém do grupo voltou a ver aquele homem.
Os sensores foram recolhidos em 3 dias. O material ficou guardado sem publicação. Fábio foi aposentando a história na memória e seguindo a vida. Mas um dos membros mais jovens da equipe, um rapaz chamado André, tinha feito uma cópia dos dados brutos, num HD externo, no dia em que o homem apareceu, horas antes da visita, por um instinto que ele mesmo não soube explicar direito. Disse que teve uma sensação de que aquele material era importante demais para existir só em um lugar. E anos depois, foi esse HD que chegou até mim por um caminho indireto que eu prefiro não detalhar para não expor quem me ajudou. Quando eu abri os arquivos e vi aquele pulso de 40 segundos representado em gráfico, fiquei olhando por um tempo que não sei quanto foi. Era uma linha reta com picos regulares, limpos, idênticos, espaçados com uma precisão que qualquer engenheiro reconheceria como mecânica. Não havia irregularidade nenhuma. Não havia variação que pudesse ser atribuída a vento, a pressão de água, a qualquer processo geológico conhecido. Era uma máquina, algo dentro daquela montanha funcionando com frequência constante, sem parar, sem falhar, semana após semana. E foi quando eu estava processando isso que o antropólogo entrou na história. Eu tinha chegado até um professor chamado Henrique quase por acidente, através de uma indicação de terceiros que pesquisavam tradições orais da região serrana. Ele era especialista em narrativas populares do interior, o tipo de pesquisador que passa anos em campo ouvindo histórias de gente velha antes de escrever qualquer coisa. Quando eu mencionei a Serra Fechada, ele não ficou surpreso. Ele conhecia o lugar, não pessoalmente, mas pelas histórias. E o que ele tinha a dizer virou tudo de cabeça para baixo de um jeito que eu não esperava. Henrique me explicou que em várias comunidades serranas daquela região existia uma tradição oral antiga, transmitida de geração em geração, sobre um ponto específico nas serras altas, onde a terra tinha um comportamento diferente. As descrições variavam nos detalhes conforme a comunidade, mas o núcleo era sempre o mesmo. Um lugar onde o chão vibrava com um ritmo que os antigos descreviam como a respiração de algo muito grande dormindo dentro da pedra. Onde o silêncio era diferente do silêncio comum. Onde animais recusavam entrar e pessoas sentiam um peso inexplicável no peito. Onde, segundo os mais velhos, havia uma presença que não era hostil, mas que observava, que avaliava, que decidia. Eu pedi para ele me mostrar algum registro disso. Ele abriu o computador e tocou um áudio. Era uma gravação antiga, com chiado de fita, a voz de um homem muito idoso falando com pausas longas entre as frases. Henrique me traduziu em tempo real enquanto o áudio tocava. O homem descrevia o lugar com palavras simples. Dizia que a pedra ali tinha pulso, que se você colocasse a mão no chão e ficasse quieto o suficiente, sentia, regular como o coração. E que os antigos ensinavam que aquilo não era para ser perturbado, não por maldade, mas porque certas coisas existem num ritmo que não é o nosso, e forçar encontro com elas era falta de respeito com algo muito mais antigo que qualquer pessoa viva. Aquela gravação tinha sido feita décadas antes dos sensores de Fábio, décadas antes da cancela, décadas antes dos caminhões de Gilberto. O pulso que André tinha salvo no HD e o pulso que aquele velho descrevia com a palma da mão no chão eram a mesma coisa. E aquilo significava que os militares não tinham criado nada naquela serra. Eles tinham encontrado algo, e tudo que veio depois, a obra, a cancela, o homem de terno, era tentativa de lidar com uma descoberta que claramente ninguém sabia como explicar. A gravação de Henrique ainda estava tocando quando eu recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Só uma frase, sem apresentação, sem contexto. A frase dizia que havia algo na encosta norte da serra que eu precisava ver antes que sumisse também. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo, sem saber se respondia ou ignorava. Respondi, perguntando quem era. Nunca recebi resposta, mas a informação era específica demais para ignorar.
Levei alguns dias para conseguir chegar até a encosta norte por uma trilha paralela que não cruzava nenhuma área restrita. Era inverno, a serra estava coberta de névoa baixa, o tipo de frio úmido que gruda na roupa e não sai. O chão estava encharcado, as pedras escorregadias, e a vegetação tinha aquele tom acinzentado que o frio dá para tudo. Eu subia com cuidado, o fôlego saindo em baforadas brancas, as mãos dormentes mesmo dentro das luvas, e foi num determinado ponto da subida que eu parei sem querer, como se os pés tivessem tomado uma decisão antes da cabeça. Ali na frente, numa faixa da encosta com uns 50 metros de extensão, voltada exatamente para o lado da serra fechada, não havia neve. Em nenhum outro ponto da minha volta o chão estava exposto. Era tudo branco, tudo coberto, tudo congelado, mas aquela faixa específica tinha terra escura, úmida e grama. Grama verde, viva, no meio do inverno, a uma altitude onde naquela época do ano não deveria existir absolutamente nada vivo no chão. Eu me ajoelhei e coloquei a mão na terra. Estava quente, não morna, quente. O tipo de calor que sobe de baixo, que vem de dentro, que não tem nada a ver com o sol, porque o sol estava encoberto e tinha estado encoberto por dias. Era calor interno, constante, como se houvesse algo funcionando embaixo daquele solo, que aquecia a rocha por baixo, e a rocha aquecia a terra, e a terra aquecia a raiz, e a raiz mantinha aquela grama verde no frio de inverno, como se estivesse numa estufa invisível. Eu fiquei ali por um tempo, com a palma da mão aberta no chão, e me lembrei do velho na gravação de Henrique, o que dizia que se você ficasse quieto o suficiente sentia o pulso. Fiquei quieto, e não sei se foi sugestão, não sei se foi o cansaço da subida, não sei se foi real, mas juro que senti algo, uma vibração muito baixa, muito sutil, vinda debaixo da minha mão, regular, rítmica. Não era o coração acelerado pela caminhada, era outra coisa, vinda de baixo. Tirei fotos, tirei vídeo, filmei a grama, filmei a terra quente, filmei o contraste com a neve ao redor, filmei minha mão no chão. Desci com o material e fui direto editar para publicar naquela mesma noite porque alguma coisa me dizia que eu não tinha muito tempo. Eu estava certo sobre o tempo. Mas errei sobre a velocidade do que viria depois. Publiquei o vídeo numa plataforma que eu uso há anos, com legenda explicando o contexto da investigação, o contraste com a neve, o calor no solo. Em menos de 2 horas tinha acumulado uma quantidade de visualizações que me surpreendeu. As pessoas estavam mandando mensagem, compartilhando, pedindo mais informação. Era exatamente o tipo de repercussão que qualquer investigação como essa precisava para não ser engolida pelo silêncio. Na manhã seguinte, o vídeo tinha sumido. Não o algoritmo ocultou. Não foi penalizado por violação de regras. Foi removido. A plataforma me mandou uma notificação genérica dizendo que o conteúdo havia sido retirado a pedido de terceiros com base em legislação específica, sem detalhar quem eram esses terceiros, sem detalhar qual legislação. Um vídeo de grama verde no inverno, removido por ordem de alguém que nem precisou se identificar publicamente para fazer isso. 2 dias depois, um homem apareceu na porta do meu apartamento. Não bateu com força, bateu educadamente, 3 batidas calmas. Quando abri, ele estava com uma pasta fina embaixo do braço e um jeito tranquilo que eu já reconhecia. Era o mesmo tipo de calma que Fábio tinha descrito no homem que foi até a universidade. Calma de quem não precisa ameaçar porque a situação já comunicou tudo que precisava ser comunicado. Ele disse que tinha visto minha publicação antes de ser removida. Disse que o local que eu visitei estava dentro do raio de influência de uma área protegida e que documentar e divulgar imagens daquela região específica criava um problema que ele preferia resolver de forma direta e tranquila. Perguntou se eu tinha cópias do material. Eu disse que não. Ele me olhou por um segundo, do tipo de olhar que não acredita, mas decide não insistir, e disse que agradecia a compreensão, que era sempre melhor resolver as coisas assim, sem ruído desnecessário.
Deu meia volta e foi embora pelo corredor sem pressa. Eu fechei a porta e fiquei parado no meio da sala por não sei quanto tempo. As cópias estavam num HD externo dentro do armário a 2 metros de mim, intactas, contudo, o vídeo, as fotos, os dados sísmicos que André tinha guardado anos antes, as anotações das conversas com Fábio, com Henrique, com seu Benedito, com Camila, com Lucas, com Gilberto, tudo estava ali. E aquele homem educado tinha ido embora achando que tinha resolvido o problema. Eu sentei na cama e fiquei pensando em tudo que eu tinha reunido ao longo daqueles anos. Um borrão no satélite, fichas desaparecidas numa biblioteca, uma cancela sem explicação. O gado de seu Benedito parado num ponto que seu pai já conhecia, Camila e seus amigos descendo sem combinar, como se o corpo soubesse antes. Lucas e o sangramento que parou quando ele desceu. Os caminhões de madrugada que Gilberto via pelo clarão dos holofotes. A escavação que durou anos e não deixou nada visível na superfície. O pulso de 40 segundos que Fábio registrou e que um velho descrevia com a palma da mão no chão, décadas antes dos sensores existirem. A grama verde no inverno e o calor saindo de dentro da pedra. E o homem educado que aparecia sempre que alguém chegava perto demais. O que me ficou não foi uma resposta. Foi um padrão que eu não consigo desfazer na cabeça. Cada vez que alguém documentava algo concreto sobre aquela serra, aparecia alguém para apagar, não com violência, não com ameaça explícita, com eficiência silenciosa e educada, que é muito mais difícil de resistir do que qualquer confronto aberto. E essa eficiência por si só diz mais do que qualquer documento que eu poderia ter encontrado, porque ninguém gasta esse nível de cuidado, esse nível de organização, esse nível de resposta rápida para proteger o vazio. Vazio não precisa de guarda. Vazio não precisa de homem educado na porta. Vazio não precisa de borrão no satélite. O que fica no final desta história não é certeza. É uma percepção incômoda que eu não consigo sacudir. Existem coisas neste mundo que são maiores do que a nossa capacidade de nomeá-las. E quando algo assim é encontrado, a primeira reação de quem tem poder não é estudar, não é entender, não é compartilhar. É cercar, é calar, é apagar o rastro e torcer para que ninguém junte os pontos. A montanha continua lá, o pulso continua, a grama continua verde no inverno, e tudo que o poder conseguiu fazer em décadas foi colocar uma cancela na frente e mandar homens educados apagar fotos. A coisa em si, seja lá o que for, não se importa com nada disso. E agora eu te pergunto uma coisa, pensa bem antes de responder. Se você descobrisse que existe algo inexplicável a poucos quilômetros de onde você mora, algo que o governo claramente conhece e claramente protege sem explicar porquê, você preferia saber a verdade ou preferia não ter aberto esse buraco? Responde nos comentários, porque eu quero saber o que você acha. Se essa história te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.